Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o processo que eu fiz para fazer esse flamingo, que apesar de parecer que tem muita informação, acaba que a técnica principal se repete muito, que é a dos pelos. Aqui eu começo fazendo uma mistura de ocre com verde para fazer esse olho. Eu deixo ele bem transparente, com uma consistência de café. Se você nunca ouviu falar sobre as consistências da tinta, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro e isso ajuda muito, principalmente a fazer uma aquarela realista, que é o objetivo aqui. Pego novamente, eu pego preto e novamente bastante água para criar outra consistência de café. Agora vou passar essa primeira camada no bico. Na verdade, essa vai ser a única camada que eu vou fazer nesse bico. Depois a gente só vai fazer os detalhes. Antes de fazer o pelo desse animal, eu faço uma mistura de laranja com rosa e vou novamente passando em toda a parte do animal para criar esse fundo. Ela vai ficar bem opaca, daqui a pouco você vai ver que fica super opaca, também na consistência de café, fazendo a primeira camada. Essa vai ser a única camada que eu vou fazer, e depois eu venho com a textura. Antes de fazer a textura, eu vou contornar esse olho. Esse olho é super simples, até porque ele é muito pequeno, então eu contorno esse olho com um marrom. E agora eu começo fazendo linhas, que são a parte ali do bico. Essa parte de preto, que é a parte de baixo do bico, eu estou utilizando a consistência de creme. Dá para perceber que a tinta ela fica bem grossinha. Significa que eu quase não coloco água. E eu acelerei aqui um pouco o vídeo, para ficar mais rápido para você ver todo o processo. Então, quase não tem água ali, bem diferente da consistência de café. E com isso, como o bico ele é preto, eu consigo um preto mais puro e eu consigo fazer uma camada só. Então, olha a diferença da camada do corpo ali, vamos dizer assim, que tá super transparente, um rosado, onde eu vou trabalhar em cima, e essa parte do bico, que eu tenho uma camada também, porém são consistências diferentes. Aqui eu só pinto um pouquinho de preto. E agora eu vou trabalhando um sombreado ali na parte de cima do bico, entre o bico e onde começa o pelo. Eu tô passando um pouquinho mais de preto para ele ficar mais escuro. Aonde ficou muito cinza, porque na verdade é muito preto, com a mesma consistência. E vou suavizando um pouquinho a bordinha ali para não ficar uma marcação muito forte. Aqui eu estou utilizando uma canetinha de gel para fazer esses... Vamos dizer assim, essas marcaçõezinhas ali do bico. É super pequeno, mas faz muita diferença. Então ali você consegue ver o resultado e também consegue ver um pouco de branco que eu também vou com a caneta. Chegamos à parte que é digamos, a mais importante no sentido de paciência, Eu sei que hoje em dia todo mundo corre o tempo todo mundo quer tudo num piscar de olhos, mas tenta curtir o processo e não ficar preocupada com o resultado final. Aqui eu estou utilizando um pincel Sinuarte, e ele é super, super fino. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo e também vou deixar um link com as linhas principais para você poder fazer o decalque desse animal. E aqui eu vou fazendo só filetes. No desenho a gente chama isso de hachura. Eu acabo transferindo isso para aquarela também, porque na verdade é como se você estivesse fazendo vários e vários riscos, vários e vários e vários riscos. A diferença é que se você fizer vários riscos com a mesma cor, o seu desenho ele vai ficar chapado. Se você fizer vários riscos com cores diferentes,
o seu desenho ele vai ficar com profundidade, com luz, com volume. Então esse é o segredo. Apesar de parecer que nem agora, que eu não tô fazendo nada, né, antes ali, eu tava fazendo o mesmo movimento, só que ele claro, tá? Então, o que acontece? Quando você olhar o desenho, analisa. Essa parte aqui é um rosado, então eu vou fazer, vamos chamar assim de achura, um pouco mais rosa. Ah, não, essa parte aqui tá um pouco amarelada, então eu vou fazer ela indo mais pro amarelo. Essa outra tá um pouco mais laranja, então eu vou fazer uma outra mistura de tinta, porém eu uso o mesmo movimento, a mesma técnica, mas com outra cor. E assim você vai compondo todo o corpo do animal. Apesar de quando a gente olha um desenho só, você vê quase que a mesma cor, né? Parece que eu estou utilizando a mesma cor, eu não tô. Esse é o segredo. Eu vou utilizando cores diferentes no decorrer do corpo do animal. Mas para isso eu preciso observar onde estão essas cores. Que nem ali, né? Vamos dizer assim, onde está muito marcado, é mais escuro. Tem uma profundidade, né? Porque é como se o pescoço dele tivesse dobrado. Então ali está atrás, né? A cabeça dele tá para frente, então eu preciso escurecer mais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer mais achuras, mais achuras, mais achuras. Então, quando você quiser uma sombra, você faz mais achurinhas dessas. Quando você quiser luz, você faz poucas e deixa o fundo do papel aparecendo mais. Um outro detalhe super legal, que é o que eu tava fazendo ali agora, é que o vídeo está acelerado, é você sair com esses rabiscos para fora do desenho, como se tivesse saindo os pelos para fora. Isso parece ser muito mais real, tá? Agora você vai ver que eu vou colocando ali, vou escurecendo em volta do olho também, e ali no meio eu vou deixar a luz, e a parte próxima do bico eu vou escurecer bastante, tá? Porque eu consigo criar um movimento de escuro para o claro, e aí eu consigo criar como se fosse algo redondo, né? Que estivesse saindo de baixo e vá para cima. Então, ó, eu começo a criar vários rabisquinhos, vamos dizer, achuras, né? De baixo para cima, e vou puxando esses filetezinhos. E ali no meio eu vou deixando uma luz. Então, todo o processo de fazer esse animal, basicamente é o mesmo movimento, a mesma técnica, só que com cores diferentes, né? Alguns pontos tá mais alaranjado, outros um pouco rosinha, outros laranja com rosa, e eu preciso entender aonde está a luz para eu fazer menos achura, aonde está a sombra para eu fazer mais achura. Fora isso, o que vai exigir de você sim, uma paciência, né? Não ter pressa para fazer esse desenho, que é uma coisa que eu tento todos os dias. Para que eu preciso de pressa, né? Só para postar logo? É melhor eu ter um resultado legal no final, bom, ou eu ter um desenho de qualquer jeito porque eu fiz correndo e aí já quero começar o próximo. Ali eu fiz um pouco mais de camada, né? Porque iria facilitar na hora que eu fizesse as achuras. Eu não preciso fazer várias e várias e várias. Eu já tenho um fundo mais escuro. Então, basicamente, o tempo todo se repete, como eu falei, o movimento. E eu sei que a gente vive num mundo onde tudo é rápido, acelerado, até o áudio do WhatsApp agora, né, a gente pode acelerar, então tudo à sua volta faz com que você queira terminar mais rápido, você queira essa pressa o tempo todo, mas a partir do momento que você se faz um convite, que é o que eu tento fazer para mim todos os dias, um convite
a pausar, a ter mais calma, a não me importar com a pressa ou o resultado final logo, eu consigo olhar os detalhes de cada desenho ou cada flor ou cada pétala e com isso eu consigo ter um resultado final muito mais satisfatório do que se eu ficar pensando que eu quero terminar logo, que eu quero terminar logo. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa. A diferença é que se você olhar a tinta, né, ela tá mais escura. É a mesma tinta que eu utilizei, a mesma mistura, vamos dizer assim, só que eu coloquei um pouquinho de marrom. Então ela ficou um pouco mais escura que as demais. Bom, esse é o resultado final desse desenho. Como eu falei, ele não é tão complexo, exige mais algumas técnicas, né? E muita paciência e curtir todo o processo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir e de se inscrever aqui no canal.